que já deve estar com a gente. Tá aí. Oi, Rovai, que saudade de você, tudo bem? Olá, boa tarde, Thalita, tudo bem aí com vocês? Por aqui Tudo está tudo certo? tranquilo, por a hora. É o Fernando Brito que fala, tá tudo bem nesse caos, né? Tá tudo um caos, mas a gente segue bem, então tá tudo certo. Ô Rovai, queria conversar com você sobre essa decisão do STF em relação à recondução de Maia e Alcolumbre às presidências das casas. Eu queria a sua leitura política, como interpretar, porque na verdade é uma questão bastante clara da Constituição Federal a proibição dessa recondução. Mesmo assim, a questão foi parar ali no STF. Quais os interesses? Como que você viu essa decisão final? Mesmo assim, ela foi parar no STF e quase ela é aprovada. Né? Você vê como a gente está num momento político complicado, onde o próprio Supremo, de alguma maneira, está envolvido nessas disputas que se dão, que não tem relação com garantias da Constituição, que não tem relação com tentar interpretar a Constituição a partir do que ela diz e não do que ela pode significar para um ou para outro. E nesse caso, vamos ser sinceros aqui, se ela fosse interpretada conjunturalmente, né, ela favoreceria os aliados do Maia e do Alcolumbre e colocaria os interesses do Bolsonaro de escanteio. E não dava para fazer desse jeito. A despeito de a gente estar numa batalha anti-bolsonarista, e sabendo dos riscos que esse governo enseja, a gente não pode aceitar que a Constituição seja rasgada a cada 3 semanas para satisfazer um ou outro lado. Eu conversei com o Leandro Fortes um pouquinho na sexta-feira sobre essa questão também. Lembrava muito do acordão com o STF e tudo, né? Essa recondução do Maia e Alcolumbre. Existiam interesses para que essa recondução fosse feita, pautas econômicas ali que interessavam a recondução desses dois presidentes às devidas casas, né? É parte parte de uma parte do golpe de 2016. A parte mais civilizada, a que usa luvas e come com garfos, não a parte boçal do bolsonarismo. Essa parte seria não saiu perdendo de alguma maneira, e é curioso, inclusive, como votaram os juízes, né? Os ministros, na verdade. Aqueles que, por exemplo, Lewandowski, que é um ministro supremo que eu tenho grande respeito, sempre tenta votar, votou dessa vez por uma questão circunstancial. O Gilmar, o Alexandre de Moraes, que tem se mostrado mais corajosos para o enfrentamento com o bolsonarismo, também votaram de forma circunstancial em relação para votar contra o Bolsonaro. Isso não faz bem à democracia, Thalita. A gente não deve comemorar isso. Perfeito. Vamos falar também um pouquinho sobre esse anúncio de João Dória em São Paulo. Ele anunciou a vacina agora para janeiro, a vacinação, né, para início em 25 de janeiro, que inclusive é o dia do aniversário de São Paulo, né, da capital. E assim, parece muito que ele está nessa corrida eleitoral, já nessa pré-campanha eleitoral. Na Anvisa a gente tem uma situação bastante delicada. A Anvisa está com vários diretores militares nomeados pelo governo Bolsonaro, o que nos leva, inclusive, a interpretar que existe um cerco ali sendo formado para que a Coronavac possa não passar pela própria Anvisa. E tudo por conta dessa disputa política entre Bolsonaro e Dória, né? Como que você viu essa questão? O Dória quer ser o candidato da vacina, né? Ele não tem mais nada a entregar. O governo dele é um governo bizarro, no governo do Estado, foi ruim para a prefeitura, mas ele quer ter uma marca. A marca é conseguir vacinar antes de todo mundo, e ele vai tentar fazer o que for preciso para que isso aconteça. Eu acho que, evidentemente, nesse caso específico, ao menos ele está com a ciência ao lado dele, buscando trabalhar com a ciência
contra o Bolsonaro que fica fundamentando suas ações no preconceito em relação a onde vem a vacina, né? Qual a nacionalidade da vacina. E tem gente morrendo de medo disso, o que é mais maluco, porque isso criou um pesadelo aí numa certa classe média. Não, isso é da China, a vacina deve ser suja, aí não, vai mudar o nosso DNA. Imaginem. Então, eu não sei dizer se ele está fazendo isso para chamar o enfrentamento ao governo, porque ele coloca uma data e ele obriga o Bolsonaro a dizer: não vai ser nessa data, porque eu não vou deixar. Porque a Anvisa que eu mando não vai aceitar que seja nessa data. Quer dizer, isso coloca o Bolsonaro contra a população de São Paulo. Uma boa parcela da população que quer se vacinar, que quer sair desse momento absurdo de quarentena já por mais de 6 meses, está disposta, a maioria está disposta a usar, seja qual for a vacina, vai ficar... vai ampliar sua oposição ao governo federal. Isso é o que me parece. Eu acho que o Dória está fazendo essa jogada também para operar politicamente. Não tenho a menor dúvida disso, aliás. E o Bolsonaro, ao mesmo tempo que ele questiona a vacina e fala para essa pequena base, quando ele deixa de ter um plano de imunização, ele peca também, né? Porque... o Brasil está muito atrasado em relação a esse plano nacional de imunização. A gente vê outros países já começando essa vacinação, já anunciando que a partir de semana que vem, a partir de janeiro, vai começar. E aqui no Brasil, o secretário de Vigilância, na semana passada, falou que existe um estudo em relação a um provável plano de imunização. Mas não há nada certo. E quem paga o pato, os prejuízos, é a sociedade, é o povo brasileiro. Você acredita que é um plano do governo Bolsonaro adiar ao máximo esse plano de imunização? Eu acho que eles não têm plano nem para isso, sabe, Thalita? Eles são muito ruins de governo, de jogo, de tudo. Eles poderiam ter pego uma vacina, ido para cima e tentado transformar essa vacina na vacina do governo federal. Sequer isso eles fizeram. Porque aí concorria com a da China, tem aqui outra opção, nós vamos por essa aqui, vai ser melhor, é mais segura. Eles não têm plano algum. O plano deles era cloroquina. Era esse o plano do Bolsonaro. Curar sem precisar vacinar, com cloroquina. Ninguém, não tem mais um relato de quem esteja usando cloroquina para poder se livrar do coronavírus, fazer o tratamento. A não ser do Pazuello, que quase morreu, ou a do deputado lá do Osmar Terra também, que também quase morreu. Então, é um arremedo de governo, um governo muito ruim. Nós temos que melhorar a nossa forma de fazer oposição a ele, porque ele tem se auto-oposicionado, fazendo o uso de um Magreza, homenagem ao Rogério Magri. Ele tem jogado contra si próprio. É um governo desastroso, um governo muito... Vai acabar o auxílio emergencial agora, nos próximos dias, sim, e a gente vai ver a realidade das avaliações do governo Bolsonaro sem o óculos do auxílio emergencial. É verdade, essa pesquisa que deve sair em janeiro vai ser interessante para a gente ter o impacto desse fim do auxílio emergencial. Rovai, só para finalizar agora, você está sendo alvo de ataques nas redes sociais, né? A revista Fórum publicou uma reportagem falando um pouco sobre esse gabinete do ódio que age em nome de Ciro Gomes. E daí você tem recebido vários ataques nas redes depois disso. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação. A gente já falou sobre outros jornalistas perseguidos aqui, sempre demos espaço, inclusive, para isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação. Olha só, eu venho sendo alvo de ataques há alguns meses desse grupo organizado nas lógicas de um gabinete do ódio, que talvez ele não tenha o financiamento, acho que não tem mesmo, do governo federal ou de empresários, mas ele tem o financiamento de mandatos de deputados que colocam assessores para organizar essa rede que hoje se constitui numa rede que
age em nome do Ciro Gomes. Basta você colocar qualquer coisinha no Twitter, no Facebook, falando do Ciro, aparece um monte de gente para te atacar. E atacar ad hominem. Então, no caso da Fórum, os nossos ataques são porque a gente recebe grana do governo, ou recebeu o dinheiro do governo na época da Dilma e do Lula. Faz 4 anos que já teve o golpe aqui no Brasil, a gente não tem dinheiro de governo federal nenhum, de estatal nenhuma, e a gente continua sobrevivendo e dando os nossos pulos e fazendo as nossas matérias com a maior tranquilidade, falando, criticando quando tem que criticar aqueles que a gente acha que deve criticar e abrindo espaço para que esses se defendam também sempre que necessário. No caso do Ciro, o Ciro nunca quis falar com a Fórum, depois falou quando a gente tinha revista impressa, foi até capa de edição, mas depois de um determinado tempo que ele escolheu um bloco político para atuar, que ele escolheu um rumo, né, vamos ser bem objetivo, ele também preferiu não mais conversar conosco. Enquanto isso, por um lado ele se retira, por outro entram esses marimbondos detratores, que ficam nos acossando e nos acusando de corrupção e de tudo que possa existir. Alguns eu processei e quando tive acesso a essas formulações que eles organizam dentro de grupos fechados de Facebook e de WhatsApp, inclusive com voz chamada, a hora de defender fulano, a hora de atacar Beltrano, onde eles organizam suas posições, a gente fez uma matéria lá grande, com vários prints, mostrando exatamente como cada um deles processa ali nesse tipo de ação. Inclusive, eles têm títulos dentro do grupo, né? Olha, você vai subindo de patamar conforme atinge realiza algumas tarefas. E aí, bom, depois que eu fiz essa reportagem, os ataques se multiplicaram algumas vezes, mas a gente tem casco duro, não tem medo já combate o Bolsonaro. A revista Fórum é o primeiro veículo que foi processado pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Jair Bolsonaro. Imagina que a gente vai ter medo de 12%. Para quem quiser, inclusive, encontrar essa reportagem, está no site da revistaforum.com.br, tá? Exclusivo Bastidores do Gabinete do Ódio, que age em nome de Ciro e do PDT. Então dá para dar uma olhada nessa reportagem. E nossa solidariedade para com vocês, realmente, como você disse, é um gabinete do ódio que, pelo menos, age como o gabinete do ódio que a gente já conhece, que vem ali, que está instaurado ali no Palácio do Planalto. Então, nossa solidariedade, o espaço está sempre aberto, inclusive, para essas denúncias. Rovai, estava com saudades, obrigada por essa participação. Faz tempo, né? Faz tempo, muito tempo. Vocês estão bem? Está todo mundo bem por aí? Está tudo jóia, tranquilo, caminhando aqui, escondidos na pandemia, deixando a barba crescer, ficando com uns quilinhos a mais. Então tá ótimo. Então um beijo grande para você. Até uma próxima oportunidade. Valeu, Rovai. Beijo. Valeu.